Vamos pensar numa coisa. Numa única noite de vigília, um filósofo tenta de uma só vez diagnosticar tudo o que há de errado com o mundo moderno. E não para por aí. Ele ainda propõe uma solução radical para curar esse mal-estar. É exatamente sobre esse argumento, denso e superpoderoso, que a gente vai conversar hoje. Um argumento que nos joga de cara com o futuro da nossa própria existência. E tudo começa com essa pergunta, que é até meio assustadora, né? Ela vem do nosso pensador central, o González. E olha, isso aqui não é só uma referência pop. Ele está estabelecendo o que realmente está em jogo, o futuro da experiência humana. A questão é, será que a gente está caminhando para um futuro sem sentido? Um mundo que perdeu a alma? Bom, para a gente conseguir entender a proposta do González, a nossa jornada vai ter 5 partes. A gente começa com o diagnóstico sombrio que ele faz do nosso presente, depois passa pelas grandes ideias filosóficas que formaram o pensamento dele e, por fim, a gente chega na sua proposta de revolução, que é bem surpreendente. Então, vamos lá. Primeiro, vamos mergulhar de cabeça nessa profecia sombria do González. Para ele, o mundo moderno não é sobre progresso. Não. É sobre um conflito central, quase invisível, que está ditando o nosso destino. A metáfora principal que ele usa é a da nave da humanidade. Pensa assim, lá em cima na cabine de comando estão os comandantes. São eles que definem o rumo da história. E lá embaixo, nos porões, ficam os comandados, que são a força que move a nave, mas que não tem controle nenhum sobre para onde ela vai. Essa dinâmica de poder é a base de todo o argumento dele. Tá, e o que move essa nave? González chama isso de o Ocidente. Mas para ele não é um lugar geográfico, sabe? É um ímpeto, uma força implacável que tem uma necessidade sem fim de dominar, de superar. É uma força que promete um descanso que, na verdade, nunca chega. Um progresso que tem um custo, e esse custo é sempre pago por quem está lá nos porões, os comandados. Mas aí fica a pergunta, como é que uma força tão implacável se justifica? Como ela se legitima? Para González, a resposta está na obra de um dos gigantes da filosofia ocidental, Hegel. Hegel chega com uma ideia assim, bem radical. Para ele, nada na história acontece por acaso. Nossas guerras, nossa arte, nosso sofrimento, tudo isso faz parte de um processo cósmico. É como se uma consciência universal, que ele chama de espírito absoluto, estivesse se desenvolvendo através de nós. Basicamente, somos o universo se tornando consciente de si mesmo. E aqui vem a parte chocante. Se o Ocidente representa o estágio mais avançado da consciência humana, então, seguindo a lógica de Hegel, as ações dele, por mais dolorosas que sejam para os comandados, ganham um álibi cósmico. Elas se tornam uma parte necessária do plano do espírito. Isso, claro, tira a responsabilidade moral e legitima o jeito que as coisas são. Só que essa justificativa cósmica não ia ficar sem resposta, né? E a rebelião veio de dentro do próprio sistema de Hegel, através do seu discípulo rebelde mais famoso, Karl Marx. Essa citação do González resume perfeitamente a virada que Marx promoveu. Ele pega a filosofia idealista de Hegel e, digamos, a terra à força. Chega de planos cósmicos, de coisas abstratas, o foco agora se volta para a luta material, concreta dos seres humanos, aqui e agora. A solução de Marx é bem direta. Os comandados, que são a energia real que move a nave, precisam parar de esperar por um plano espiritual. Eles têm que tomar a cabine de comando à força, destruir a estrutura antiga e construir uma nova, mais justa para todo mundo. É uma revolução puramente material. E o ponto crucial aqui é a ordem das coisas para Marx. Primeiro, a revolução material. Primeiro, garantir pão, teto, dignidade. Só depois disso a humanidade pode se preocupar com transcendência. Para Marx, buscar o espiritual antes do material não é só uma distração, não. É um erro tático que garante a derrota. E é exatamente aqui que o González dá seu passo mais ousado. Ele respeita Hegel, respeita Marx, mas argumenta que os dois estão só parcialmente certos. E aí ele propõe uma síntese. Para construir essa síntese, González nos coloca num diálogo entre 3 gigantes. Hegel nos dá o plano cósmico, Marx, a luta terrena, e Heidegger, aquele filósofo da Floresta Negra, nos alerta sobre a técnica, essa obsessão moderna por eficiência e controle que transforma tudo, inclusive a gente, em meros recursos para serem otimizados. E aqui a gente vê a diferença fundamental. Marx diz, material primeiro, espiritual depois. González responde, não, essa é a receita para o fracasso. Os dois têm que acontecer ao mesmo tempo, ou então, na verdade, nenhum dos dois vai acontecer de verdade. Mas por que essa simultaneidade é tão crucial?
Porque, por Gonzalez, a promessa de um futuro materialmente melhor não é o suficiente para sustentar uma luta por gerações. Sem um propósito maior, sem uma conexão com o transcendente, o movimento se esgota em brigas internas, perde a força e a velha estrutura de poder simplesmente renasce com um novo nome. Isso nos leva da filosofia abstrata para um projeto político bem concreto. Afinal, como seria essa nova revolução na prática? O resultado prático é o MPO, ou Movimento Parar o Ocidente. E não é só um partido, um grupo de protesto. É uma tentativa de criar uma revolução que seja, ao mesmo tempo, um evento histórico, que muda as estruturas de poder, e um evento metafísico, que muda nossa própria relação com a existência. Os princípios desse movimento são radicais. A ideia é fundir ação política com reverência espiritual. A revolução deixa de ser vista só como uma necessidade humana, mas como uma exigência do próprio universo para se curar. E, um ponto fundamental, Gonzalez acredita que essa empreitada não vai ser liderada pelo Ocidente, mas sim pelos povos da América Latina, da África e da Ásia, aqueles que, segundo ele, ainda guardam uma conexão com o sagrado. Gonzalez resume toda a filosofia dele nessa frase poderosa. Não é o ser ou a revolução. Não é a revolução e depois o ser. É os dois, juntos e inseparáveis, acontecendo no mesmo instante. E no fim, a gente fica com essa pergunta, uma pergunta muito profunda. Ao tentar fundir a luta material de Marx com esse anseio pelo transcendente, Gonzalez desafia completamente as nossas categorias políticas tradicionais. A questão que fica para a gente pensar é: será que essa fusão é possível? Ou será que ela é a única esperança que nos resta?